Olá, você está no programa Prosperando. Eu sou o pastor Walter de Oliveira e já quero desejar uma semana maravilhosa, abençoada e plena de realização para você. Que bom que você está aqui. Hoje nós temos um programa muito gostoso, estou aqui com um amigo e você vai aprender algumas coisas extremamente importantes. Você que é empresário, empreendedor, está pretendendo ser empreendedor. Mas deixa eu já falar uma coisa para você. Se você está conosco há algum tempo, se já se inscreveu, ótimo. Se não se inscreveu, se inscreva, não é? E antes de começar, já deixa o seu like, sabe por quê? Lá no final você esquece. Então, já curte aí, isso é importante pra gente. Quero falar, você tem nos comentários a possibilidade de deixar seus pedidos de oração. Tem gente me procurando e falando assim, nossa, que tremendo, gostei, aquela palavra me tocou, tal, na hora eu fiquei emocionado, eu queria pedir oração. Pode pedir. Pode usar os comentários para pedir oração, mas se você não quiser, deixe só um comentário se está gostando, se não está gostando. Entre nas nossas redes sociais, nos siga, Pastor Walter de Oliveira, lá no Instagram. Então, eu quero que você tenha hoje um tempo maravilhoso conosco. A gente vai para alguns comerciais e voltamos já já. Não sai daí! Para a família Silva, o importante é estar perto, não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum, porque família não é só quem compartilha o mesmo nome, é quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta e hoje eu tenho a alegria, o prazer de apresentar alguém muito querido, Alan Bangoim. Ele é empresário do ramo contábil e ele está aqui hoje para trazer a sua experiência. Tem cara de novinho, assim, é novinho, né? Em relação a mim, é bem novinho, mas ele tem bastante experiência. Alan, queria que você cumprimentasse aí a nossa audiência. Para mim, quer dizer que é uma alegria ter você aqui com a gente. Bom dia a todos, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui, Pastor Walter, podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado, né? Como o senhor bem disse, eu gostaria antes só me apresentar um pouco mais, né? O senhor já me disse que sou empresário do ramo contábil. Costumo dizer que, na realidade, nós somos uma empresa de tecnologia que presta serviços contábeis. Hoje nós buscamos trazer para empresários, para empreendedores, profissionais liberais que querem se tornar empresários, um hub de soluções. A gente está trazendo desde contabilidade a sistemas de gestão, terceirização de financeiro, proteção de marcas e patentes, tentando trazer facilidades e soluções para empresas e pessoas que querem empreender, né? Afinal, o controle ele serve para quem está começando, para quem já está há muito tempo. E além de tudo isso, eu também sirvo, né? Nós servimos na mesma igreja. Amém. Estou ali como voluntário na secretaria, como voluntário também no departamento de homens. E sou pai da Alice, esposo da Bruna. É uma família linda, maravilhosa. E eu Alan, queria que você falasse um pouquinho da sua história. Eu sei que você tem, na questão familiar, alguns testemunhos
Eu queria que você começasse, dissesse quem você é, como realmente começou a história, né? Como você entrou, porque eu sei que essa empresa ela vem do seu pai, sofreu alguns problemas e depois você entrou. Eu quero que você introduza esse assunto aí. Desde lá da sua juventude, eu sei que você foi criado pela sua avó, não foi isso mesmo? Isso. Então, eu não morei com meus pais, morei desde pequeno com tios e, no caso, a avó. Durante um tempo, sempre me perguntei o porquê disso, né? E com o passar dos anos, a gente vai crescendo, vai notando algumas diferenças entre o meu pai de registro e O seu pai. meu pai biológico, né? Que até então eu fui descobrir isso há pouco tempo. Então, através de uma conversa ali familiar... Com quantos anos você descobriu? Com 19 para 20. 19 para 20 anos você descobriu quem era seu pai? Meu pai, de fato. Até então nunca tinha despertado uma curiosidade? Na verdade, não porque eu tinha um pai, né? Vamos assim dizer, registrado, um Que documento. te supria? A gente não tinha uma convivência tão próxima, era um pouco mais distante, mas era meu pai. Então, a gente respeitava, entendia que era apenas uma opção morar ali, baseado em outros fatores da família, morar com um tio, com tia. Então, fui descobrir isso um pouco mais tarde, né? E dito isso, eu fazia faculdade, na época, quando eu conheci meu pai, de agronomia. Olha. Na Universidade Federal. Nada a ver com contabilidade. Nada a ver. Mas aí você faz 18 para 19 anos ali, tá começando a querer ter sua responsabilidade. O pai falou, não, vem trabalhar comigo, tô precisando de alguém para me ajudar. E nisso, nas horas vagas, né, o curso na agronomia lá é integral, só que é um integral muito bagunçado. Então, às vezes eu tinha aula de manhã, de tarde, então não dava para arranjar qualquer emprego ou... Então, eu comecei a trabalhar com ele nas horas vagas, ajudava ali na gestão financeira, nos pagamentos, cobrança, e fui começando a tomar gosto por aquilo, né? Aí até que um belo dia... Já na empresa que você está hoje? Na empresa que eu estou hoje. E aí, num belo dia, meu pai falou, não, você tem que fazer contabilidade. Não tem sentido um filho fazer agronomia depois de alguns anos. E isso gerou esse desejo no meu coração, né? Porque eu sempre, de fato, desde pequeno, pastor, às vezes pode parecer uma história, mas desde pequeno eu sempre busquei ser relevante enquanto empresário. Não no sentido de, eu quero ter muito, não, mas de ajudar pessoas, de fazer negócios bem-sucedidos, e eu vi nisso, dentro da contabilidade, muito mais do que a agronomia. A agronomia, eu acredito que foi muito mais uma paixão por aquilo, sempre vivi muito em roça. Aliás, que goiano não faz isso, né? Então, comecei a me apaixonar por aquilo. Vi que eu poderia ser útil, onde, numa simples consulta, eu conseguia trazer solução, economia tributária, e gerava impacto de uma forma, né? Então, me encontrei. Que tremendo. Me diz uma coisa. Nós estávamos conversando agora há pouco e você falou que o teu pai teve alguns problemas, não sei se você quiser mencionar, não pode sem problema nenhum, mas assim, e por causa disso a empresa sofreu bastante. Meu pai, a gente foi descobrir isso um pouco já no final da vida dele, eu convivi com ele poucos anos, mas isso, eu e os meus irmãos começamos a ver que alguns problemas, né, com atraso de verbas trabalhistas, férias, só que isso foi consequência de um pouco da gestão nesse sentido, né, ou da mudança dela. Acabou que meu pai, a empresa cresceu de forma abrupta, muito forte, então acabou perdendo seu controle. Muitos funcionários, muitos colaboradores, e isso acabou gerando prejuízos para a empresa, né? Que infelizmente sofreu sim. Então, com o falecimento do nosso pai, nós descobrimos que até então, para nós, a gente sabia que tinham problemas, mas não sabíamos a dimensão, né? Meu pai sempre nos protegeu muito disso, e é até engraçado contar aqui, porque para algumas pessoas que estavam inseridas ali dentro da empresa, dizia, nossa, o Fernando, ele é duro com os meninos. Só que com o falecimento dele, a gente descobriu que ele estava nos preparando para enfrentar aquilo. Porque para todos os clientes, com diversos clientes, nós escutamos assim, não, dê um voto de confiança que meus filhos vão dar conta, eles vão resolver. Dê um voto de confiança, porque a gente, quando assumiu a empresa, nós éramos muito, muito novos, todos os 3 irmãos, nós somos 3 sócios hoje lá no escritório. Nós somos 3 irmãos, então nós assumimos isso com desconfiança. A gente vê um contador, um contabilista já forte no mercado, com experiência, e aí assume 3 garotos, vamos assim dizer, né? O mais velho tinha 27, 28 na época.
Então, isso gerou uma certa desconfiança. Mas, com o passar do tempo, essa desconfiança foi gerando em um relacionamento bem duradouro e hoje a gente mantém. É lógico que houve um decréscimo na época da carteira, mas a gente conseguiu avançar e tem avançado. Muito com o cuidado de Deus. Contei até agora há pouco para o senhor sobre milagres, né? Para quem olha de fora, talvez pode dizer que foi um acaso, foi uma situação, foram as nossas mãos. Mas, por diversas vezes, a gente buscou a ajuda de pessoas e não conseguimos. Nessa fase que a coisa começou a cair, nós estávamos conversando, você teve alguns problemas onde Deus interferiu miraculosamente, não é verdade? Concordo. A gente tem um caso de uma empresa que era, se não o maior cliente do escritório, que de fato tinha alguns problemas e era um incômodo meu. Eu tinha um incômodo com aquilo porque não me gerava paz. Sabe quando você deita no travesseiro e você fala, meu Deus, amanhã, o que pode acontecer? E por muitos dias eu pensei em desistir. Falei, não, vou parar com isso aqui, vou para outra coisa, porque aquilo me tirava a paz. E eu orei, de forma milagrosa, Deus retirou essa empresa. E eu, aos olhos humanos, vai falar assim, a gente perdeu um honorário que representava em torno de 30 mil mensal. Uau! Mas foi uma coisa que trouxe paz. Eu vi a mão de Deus nesse momento, eu vi a mão de Deus quando a gente teve rescisão, a gente assumiu uma empresa que tinha mais de 30 funcionários e que não precisavam desses 30 funcionários. Por quê? Como a gestão era descentralizada do meu pai, os coordenadores acabavam deixando pessoas ociosas, então a gente fez muita rescisão e não tinha recurso suficiente para pagar aquilo no prazo. E Deus supriu de maneira assim surpreendente, onde eu olho para trás e falo, só Deus pra gente estar aqui. Porque foram muitas situações, eu recebi inclusive até ameaça de morte de pessoas, de agiotas na época. Chegou a esse nível? A esse nível. Então foi um período um pouco desgastante, né? Mas graças ao bom Deus, a gente está aqui hoje vivo. Então, passou por Pode completar. Nós passamos por um momento de redução, de controle, e hoje nós estamos olhando para frente, crendo que Deus tem trago novidades para nós. Nós temos avançado com a graça de Deus. Eu vejo você falando assim, graças ao bom Deus, mas interferência milagrosa de Deus. Você é incrível, né? Porque quando a gente fala contabilidade, quando a gente fala o ramo contábil, nós estamos falando de números, né? 2 e 2 é 4, acabou e não tem jeito, é assim. Então parece uma coisa muito racional. Difícil colocar Deus nisso, e você como dono, né, proprietário de uma empresa, falando Deus interviu, Deus fez. Para muita gente que está ouvindo agora, né, está falando assim, puxa, eu estou assim, eu estou passando por isso, né? Como Deus, eu quero que você fale um pouquinho dessa fé que você tem. Pastor, quando a gente pensa em uma empresa, e às vezes acaba sendo até um erro de muitos empresários, quando veem a sua empresa, eu sou um profissional da área, eu sou um contador, eu sou um advogado, eu sou um médico, e esse é um problema, a gente precisa ver uma empresa como de fato ela é, uma pessoa. Então o primeiro ponto que trouxe clareza foi a gente identificar e olhar, não, peraí, nós temos os sócios, mas nós temos a empresa, vamos olhar para ela. Se a gente for olhar para a Bíblia vai dizer que Deus criou, primeiro o que? Haja luz. Então, para que a gente busque soluções, a gente precisa ter clareza. Olha. Então, o primeiro ponto foi, a gente teve uma clareza daquilo que eram os problemas da empresa, a gente buscou verificar isso. E eu não vou dizer para o senhor que a primeira opção foi Deus. Às vezes a gente se esquece e tenta resolver na força do próprio braço. Bati em várias portas. E várias portas se fecharam. Por um momento a gente até fala, Deus, mas por quê? Se bem que, comentei com o senhor, até estava me esquecendo disso, Deus me falou disso. A minha esposa até no dia ela ficou cética, falou, não, isso é coisa da sua cabeça. Falou, não, Deus vai levar meu pai, Deus me falou. Deus falou com você que ia levar seu pai? E que nós íamos passar por um vale. Ia passar pelo vale? Ia passar por um vale. Nesse dia eu fui para a nossa igreja e o pastor trouxe uma palavra que eu lembro de pouquíssimas coisas. Mas eu lembro que ele me disse uma palavra, não me disse diretamente, mas foi como se tivesse dito. Eu sei. Tem coisas que não tem explicação. Que pessoas chegam aqui no meu gabinete, a gente chora junto, ora junto, mas eu não entendo por quê. E naquele dia eu tive uma confirmação.
Deus lavou. É lógico que a gente viveu um momento de luto, mas Deus cuidou em cada detalhe. Ou seja, você já estava. Deus tinha te avisado que você ia passar pelo vale. Isso. E quando começou realmente o vale, você sentia a presença de Deus? Sentia. Eu vou dizer assim, foi difícil, mas ele não deixou faltar nada. Olha. A gente achava, teve um caso de uma rescisão em específico, que muitas pessoas, nós somos uma família, de maneira geral, parentela de contadores. Nós temos vários contadores dentro da empresa, dentro da família, e sentando com um dos nossos tios, ele pegou e me deu uma sugestão. Alan, eu sei que é difícil, é doído, mas olhando para o cenário de vocês, eu não pagaria todos os funcionários. E a justiça a gente pode conseguir um advogado, a gente vai pagar parcialmente durante um período, porque tem coisa atrasada de 10, 15 anos, a gente consegue reduzir isso. E eu lembro que sentou eu e os meus 2 irmãos e nós falamos, cara, todo mundo trabalhou com a gente, trabalhou com meu pai, serviu essa empresa, a gente precisa ser responsável. E aí, aos olhos humanos, isso pareceu loucura, porque a gente não tinha condição para honrar todos os compromissos. E eu lembro até hoje da última colaboradora, que foi a maior rescisão, a gente foi deixando a última, literal, a mais cara por último, e a gente sentou e conversou com ela e falou, tal dia você vem para receber. Chegou esse dia, a gente não tinha um recurso. Eu falei, como se diz, coragem eu tenho, se ela vai querer, eu chamei ela, conversei, falei, olha, eu preciso de um prazo maior, eu quero te pagar, não quero que você entre na justiça, nós vamos te pagar. E foi o último milagre, vamos assim dizer, das rescisões. Porque houve tantos outros, a gente ficaria aqui o dia todo contando os milagres. Mas, milagrosamente, a gente, após bater em várias portas, quando a esperança estava se indo embora, Deus ele supriu com honorários que estavam em aberto anteriores, que pessoas que a gente nem imaginava que poderiam voltar, e através de um familiar que a gente também nem imaginou que poderia nos ceder a parte do valor. Porque a rescisão, contando o FGTS em atraso, férias vencidas, era um valor bem significativo. Na época já era, hoje então ainda continua sendo, então olha, a gente viveu o milagre de Deus, né? Que tremendo. Agora, me diz uma coisa, quando a gente fala em contabilidade, parece que é só alguém que preenche DARF, né? Vai lá, não, tem que pagar tal. E eu sei que é muito mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito de empresa que vocês têm hoje. Pastor, a sociedade tem passado por uma mudança. Na realidade, era uma questão cultural do Brasil, né? Nós vamos contratar um contador, ele vai gerar algumas guias e eu vou pagar os impostos. Se nós formos olhar para um outro cenário, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o contador já era visto como um gestor ou um parceiro estratégico da empresa. Uau. E no Brasil nós tínhamos essa dificuldade. Só com o avanço da tecnologia, isso tem se tornado cada vez mais claro. Porque hoje nós não precisamos, nós não temos apenas um concorrente do nosso lado. Nós temos concorrentes, empresários de todo o Brasil. Então, hoje os diferenciais competitivos são muito importantes. Então, quando eu disse sobre clareza, é sobre isso. O empresário, às vezes, ele pensa em crescer. Mas crescer como? Nós vamos ter ali o Xavenato, ele vai ter uma tese que é a 5W2H, que é o que, porquê, quando, e dentro dessas perguntas nós vamos fazer algumas perguntas, né? Por que eu prospero? Para que eu prospero? Então, mais do que empreender, a gente precisa ter um propósito. Então, a contabilidade ela vem para ajudar isso. Que o empresário tenha uma clareza. Por que ele está fazendo aquilo? Porque hoje quem empreendedor de sucesso, ele soluciona problemas. Mas como solucionar problemas se eu não sei qual produto eu vendo e quanto ele me custa? Eu não sei qual serviço eu presto se eu não sei quando ele me custa. Então, nós, da contabilidade, entendendo isso, nós temos tentado trazer essa cultura de gestão financeira para mapeamento de custo, mapeamento de processos, organização, porque a empresa, para ser bem sucedida, ela precisa ter isso muito bem claro. Gente, isso vai muito além do que de preencher DARFs e... é muito mais do que isso, né? Você está falando sobre gestão. Justamente. Aí é outra... quantas pessoas sucumbem por falta de gestão? Justamente, pastor. Porque não sabem, é um problema oculto. Eu estou vendendo
mas não sei se aquele produto tem de fato aquele preço. Então, no final do período, eu tenho um prejuízo e não tem como voltar atrás nesse caso, né? Então, isso vão se tornando prejuízos acumulados aqui e ali. Então, identificar esses custos é um apoio que a contabilidade tem trago. Até mesmo porque, como eu disse para o senhor, nós hoje somos uma empresa de tecnologia, né? Por quê? A tecnologia tem tomado tal ponto que onde o acesso e a necessidade da digitação manual, quando eu comecei a trabalhar, e isso vai para pouco mais de 10 anos, dentro da contabilidade, as notas eram digitadas através do bipzinho. Algum tempo atrás era digitado manualmente, era feito em bloco, à mão. Com o passar do tempo, a inovação tem chegado e o processo manual tem sido cada vez menor, através das inteligências artificiais. Então, o empresário ele precisa ter bem claro os números, porque como cuidar de algo se eu não tenho controle, né? Isso é zelo. Aí eu volto para uma outra passagem bíblica que diz, né, quando o empresário ele decide fazer algo, quando ele decide empreender, ele deve fazer aquilo não aos homens, né, mas como a Deus. E quando Deus ele dá uma ordenança, uma direção, eu acredito que na maior parte das vezes ele dá com medidas, com tamanhos. Se a gente acredita que Noé fosse construir uma arca e ela não tivesse a medida que Deus determinou, então Deus é um Deus de detalhes. Então não adianta eu ter uma empresa que eu creio que Deus ele determinou e apresentou para um empresário, porque, como eu disse atrás, ele tem um propósito. Ele não é só enriquecer. Com certeza. A empresa, eu entendo que a empresa tem um papel social. Por que ela tem um papel social? Porque hoje nós somos responsáveis por renda da população. Isso eu estou dizendo diversos empresários, né? A população hoje, o que gira a economia, boa parte é a renda gerada por empresas. Ela tem um papel porque ela supre necessidades de bens de consumo, de bens de higiene pessoal, por exemplo. Então tem um impacto. Mas por que eu faço isso? Se for somente por dinheiro, eu estou perdido. Eu preciso fazer isso para abençoar outras pessoas. E Amém. Dentro disso, Amém. o empresário cristão, ele tem um papel maior do que todo esse social. Ele tem um papel de estabelecer o reino. Deus ele nos abençoa para investir no reino de Deus. Amém. E é com amor, com alegria, porque senão não tem outro propósito. É lógico que a gente tem que cuidar da família, tem inúmeros motivos para prosperar, mas o principal eu entendo que é estabelecer o reino. Com de Deus. certeza. E deixa só bem rápido, o nosso tempo está terminando. Na questão da contabilidade, muitas vezes vem algumas, entendo que, propostas indecorosas, né? Eu quero sonegar, eu quero fazer isso, ou isso seja ilegal, dá um jeito, manipula. Você já deixou de fechar contratos por causa da sua fé? Sim. Citei no início um desses motivos, né? A gente tinha um cliente de grande porte e que representava muito, né? Eu citei um valor do honorário, mas haviam outros valores, mas que tiravam a paz, porque nós não tínhamos muito bem claro qual era o problema, mas nós tínhamos uma suspeita muito forte. E como não havia clareza, aquilo me tirava a paz. Olha. Já foram rejeitadas propostas de fiscais, isso dentro do âmbito municipal, estadual. Oportunidades aparecem. Para ficar rico fácil, ilegalmente, oportunidades aparecem. Transações financeiras dentro de máquinas de cartão, por exemplo. O senhor teve até um convidado, onde eu até repassei para ele, porque até então nem conhecia essa operação, repassei para ele uma operação, ele meu amigo, foge disso, Amém. Porque é problema, o pessoal está querendo lavar dinheiro, então oportunidades surgem, a gente rejeita e se mantém fiel ao que a gente acredita. Né? Só para terminar, se mantendo fiel, Deus tem te abençoado? Tem me abençoado. Esse ano foi um ano de crescimento que eu não imaginava, né? Olha. Onde todo mundo está dizendo vai dar errado. Então, como a própria frase, né, que o senhor costuma dizer, não estou em crise, estou em Cristo. E, de fato, nós temos vivido esse ano, né? Glória Deus a Deus nos surpreendeu com indicações, com clientes de maneira onde a gente não foi atrás, né? Então, eu tenho muitos motivos para agradecer. Amém. Tudo que Deus tem feito, tudo que Ele vai fazer. Amém. Alan, que papo gostoso. Eu sei que você
testemunhos, se a gente fosse entrar por essa área, e muitos. Mas eu quero te agradecer. Talvez você que esteja aí querendo abrir um negócio, já sabe a quem. Eu queria que você deixasse o nome aí do seu negócio. Pode falar aqui, não tem problema não. Olha, para todos os ouvintes que estão aqui, que estão vendo, vão ver esse vídeo, eu deixo disponível uma consulta gratuita, olha aí, um diagnóstico tributário do seu negócio, sem nenhum tipo de compromisso, tá? O nome da nossa empresa é Ita Gestão Contábil. Nós estamos prontos para te atender e te auxiliar naquilo que for necessário. Amém. A gente vai para o nosso intervalo e voltamos já. Não sai daí. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta e agora é o seu Momento Prosperando. Eu quero trazer hoje uma palavra sobre um texto que muita gente usa. Diz assim: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Muita gente acha que isso é uma coisa que acontece automaticamente, simplesmente porque você é cristão. Só isso, então Deus vai te suprir, vai te abastecer, tudo que você precisa, Ele vai fazer. E não é exatamente assim. Se você olhar essa promessa, foi feita à igreja de Filipos, aos filipenses. E quem eram os filipenses? Essa promessa não é uma promessa genérica para todo mundo. Todo mundo acha que, não, Deus vai suprir, olha, Ele vai... Não, peraí, calma aí. Essa promessa foi feita para um povo específico, para uma igreja específica, a igreja de Filipos. E quem era essa igreja? Era a igreja que abençoava e abastecia o ministério de Paulo. Olha só, a partir no capítulo 4, versículo 15 de Filipenses, diz assim: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Ou seja, a única igreja que abençoava e supria financeiramente o ministério de Paulo, ele fundou várias igrejas. A única que fazia isso era a igreja de Filipos. E ele ainda diz mais: porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Paulo está dizendo, até quando eu saí em viagens missionárias, vocês continuaram me suprindo. E ele diz assim, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Paulo diz, eu não estou falando isso só porque eu quero receber mais coisas de vocês. Eu estou falando isso, olha, vocês sempre me ajudaram, puxa vida, tal. Ele não está chorando, não. Ele está dizendo, eu não estou falando isso porque eu quero receber mais coisas. Mas Paulo fala uma coisa que eu acho tremenda aqui. Ele diz assim, eu estou procurando em vocês o fruto que faça aumentar ou superabundar a sua conta. Que conta é essa? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos uma conta no Banco Celestial. Exatamente. Nós temos uma conta no Banco Celestial. E às vezes Paulo diz assim, cada vez que vocês abençoam o meu ministério, a
conta, tem uma outra versão que diz assim, que faça prover ou aumentar o seu saldo, a sua conta. Nós temos um saldo bancário, né, lá nos céus. Nós temos um saldo. Eu posso enviar para lá subsídios para que ela aumente ou não. Mas Paulo diz assim, o que é que faz o seu saldo celestial aumentar ou não? Cada vez que eu cumpro princípios da palavra, e Paulo diz assim, vocês estão abençoando e investindo, e Paulo fala aqui sobre a lei da semeadura, aquele povo está semeando na vida de Paulo. Nós ouvimos agora há pouco, o Alan estava dizendo sobre, tem que haver um propósito, estabelecer o reino. Se você olhar a palavra, sempre há um propósito. Deus não te dá dinheiro só por te dar, para que você seja rico e o seu nome fique piscando em letras de neon. Não é para isso. Há um propósito, Deus quer te abençoar. Eu creio, eu ministro sobre isso, seminários de libertação financeira. Deus quer te abençoar com certeza absoluta, mas para quê? Só para que eu tenha 10 ou 20 carros e 10 casas e tal, e viagem, e o meu nome esteja lá piscando. Não, não é para isso. Tem que haver um propósito. E Deus tem propósitos. Os princípios da palavra nos direcionam para um propósito, estabelecer o reino de Deus. E Paulo está dizendo, olha, cada vez que vocês investem no meu ministério, o crédito de vocês no banco celestial é aumentado. É isso que ele está falando. E olha o que ele diz, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo diz assim, olha, vocês têm me abençoado, e não é pouco não, vocês têm mandado, e muito, ele diz, cheio estou, tenho em abundância. Aquele povo abençoava, e não era pouco, abençoava e muito, supria as necessidades de Paulo, fazia com que Paulo fosse mais longe e levasse a palavra e estabelecesse o reino. Agora, para esse povo que fazia isso, Paulo escreve, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ou seja, para esse povo que fazia isso, que abençoava, que supria, abastecia o ministério de Paulo, fazia ele ir mais longe. Ele diz, olha, e por que vocês fazem isso? O meu Deus vai suprir em glória por Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não é simplesmente porque eles faziam parte de uma igreja. Não, não era por isso. É porque eles tinham uma visão de estabelecer o reino. Propiciavam que Paulo fosse mais longe, pregasse mais o evangelho, e eles davam tudo, porque Paulo diz, eu tenho e tenho em abundância. Vocês me mandaram, como cheiro agradável e aprazível a Deus, eu recebo tudo isso. Ele diz, por que vocês fazem isso? O saldo celestial. Tem gente que não tem saldo nenhum. E tem gente que vai orar pedindo e, na verdade, não tem o que sacar. Lá em São Paulo, alguns anos atrás, eu quero falar bem rapidinho isso, um jovem muito rico se converteu. E a família ficou indignada, sabe como é que é? Família muito rica, o jovem se converteu e eles parem com isso, isso é lavagem cerebral. Bom, a coisa se agravou de um tanto que eles disseram, se você não abandonar isso daí, nós vamos te deserdar. Ele disse, façam o que vocês quiserem, porque de Deus eu não deixo mais. E aí o que aconteceu? O pai, não passou muito tempo, foi acometido de um câncer, que rapidamente evoluiu para o estado terminal. E um dia a mãe, no hospital, junto com o pai, mandou chamá-lo. E ela disse, olha, se esse Jesus que você prega, se ele faz tudo isso que você está falando mesmo, fala para ele curar o pai. E ele disse desse jeito, mãe, vocês não têm o que sacar, vocês nunca depositaram nada, o Deus de vocês é o dinheiro.
Ela disse, a mãe baixou a cabeça, muito rica, a mulher abriu a bolsa, tirou um talão de cheque, naquela época se usava cheque, assinou todinho, folha por folha. Ela disse, se nós não temos o que sacar, porque nunca depositamos nada, então vai lá e deposita. E ele foi. E cada vez que ele era desafiado na igreja, por algum motivo, ele fazia o cheque e abençoava. Ele passou a ser um abençoador e começou a depositar, né? E ele não tinha muitas medidas porque a família era muito rica e ele fazia o checão lá e tal. Bom, resumindo, 3 meses depois, o pai saía totalmente curado do hospital. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você compra cura com dinheiro? Não, de jeito nenhum. O que eu estou querendo dizer é o que Paulo diz assim, existe um banco celestial, e se você deposita, você tem o que sacar. Eles não estão procurando dádivas, eu só quero que vocês tenham o que sacar. E é isso que eu quero dizer para você, que você, se você pratica princípios da palavra, você vai acumulando no seu banco, e você, quando precisa, tem o que sacar. Talvez você hoje esteja meio perdido aí, eu quero orar por você. Quero te abençoar hoje. Eu quero dizer a saída. Ainda há como voltar para a palavra. Ainda há como voltar para os princípios da palavra. E Deus pode mudar a tua vida e a tua história. Pai, eu oro por este homem, por esta mulher, que talvez perdido hoje. Não sabe o que fazer nem para onde ir. Mas como nós ouvimos agora há pouco aqui, Senhor, tudo tem um propósito e nós somos guiados por princípios. Pai, eu quero dizer, Pai, traz este homem, traz essa mulher de volta para a Tua palavra. E lá, Senhor, faze-o prosperar. E eu sei que o Senhor quer, deseja que ele seja abençoado e próspero. E eu declaro isso em nome de Jesus. Começa a mudar a vida e a história desse homem e dessa mulher, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. A amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Olá, estamos de volta e agora para nos despedirmos, né? Obrigado por estar com a gente aqui. Eu quero já declarar que essa semana vai ser abençoada, próspera, tremenda para a tua vida. Se você ainda não curtiu, curta, não saia daqui sem curtir, né? Comente também, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus amigos. Nós temos trazido aqui tanta gente que tem dado tantos testemunhos de bênção e eu quero compartilhar, gente prosperando no meio da crise e isso é possível para você também. Então, eu quero que você nos siga também nas nossas redes sociais, Pastor Walter de Oliveira, ou Walter Oliveira no Instagram, nos siga lá, tem testemunhos para você. Eu quero declarar em nome de Jesus que a sua vida está mudando e vai mudar ainda mais. Que você tenha uma semana tremenda, rica, poderosamente abençoada. Nos vemos na semana que vem com um outro tema maravilhoso. Deus te abençoe e muito.